Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje iremos falar sobre animes episódicos. Mas antes de falar sobre isso, primeiro precisamos saber o que são animes contínuos. Vamos dar um exemplo. Um anime tem 12 episódios e eles têm que salvar uma princesa. Geralmente, eles introduzem a história, eles dão um desenvolvimento a ela e eles finalizam em 12 episódios, não é? Um anime episódico, ele introduz a história, ele dá um desenvolvimento e ele finaliza ela no mesmo episódio. Geralmente, animes episódicos são várias histórias separadas, no qual cada episódio desenvolve uma delas. Seja sobre política, sobre crise existencial, cada episódio tem um objetivo e uma forma de se mostrar. Sabendo disso, será que animes episódicos realmente valem a pena? Vamos descobrir. Uma coisa que pode acontecer com esse tipo de obra é ela ter um ritmo lento. Um episódio dura 22 minutos, mas a história que se tem a se passar é 10 minutos. Então, olha para a paisagem 5 segundos, olha para o céu 10 segundos, olha para o personagem olhando para o nada mais 20 segundos. Com isso, vai dar o tempo de duração de um episódio, só que a história fica com um ritmo lento e muito maçante. Um exemplo disso é Violet Evergarden. Ela vai para um lugar escrever uma carta, só que as histórias são muito pequenas, então dá para reduzir drasticamente o tempo. Só que ele tem que ficar olhando para o nada 10 segundos, tem que ficar ganhando tempo para dar a duração de um episódio. E olha que Violet Evergarden tem um detalhe muito importante: a animação é linda e isso ajuda, só que a história se torna muito maçante apesar disso. Não seria muito melhor você desenvolver 2 histórias por episódio? Desenvolve ela escrevendo uma carta para um e já indo para outra missão e começando a escrever da outra? Funcionaria muito melhor. Um detalhe interessante é que Violet Evergarden tem um especial que dura 30 minutos, só que esse especial dava para ser feito em 20. Então, ué? Como assim? Por que Violet Evergarden dá sempre um tempo a mais para os episódios? É de propósito? Então não é uma boa ideia criar um ritmo lento. Se o episódio tem que durar 22 minutos, crie uma história com começo, meio e final boa que dure 22 minutos. Assim fica melhor para todo mundo. Geralmente, animes episódicos seguem um padrão. Vou te dar um exemplo de um desenho que não é anime, mas ele se encaixa perfeitamente nesse exemplo e provavelmente você já viu. Scooby-Doo. Eles vão para algum lugar, esse lugar geralmente tem algum monstro, algum fantasma, alguma aberração. Eles procuram o fantasma, então eles se separam, o Scooby-Doo e o Salsicha vivem juntos, eles encontram o monstro primeiro, o monstro sai correndo atrás dos dois, então eles caem na armadilha do Fred e no final a turma desmascara os vilões. E isso acontece em mais de 90% dos episódios de Scooby-Doo. Isso é uma coisa padronizada. Um exemplo de anime é Golden Boy. Ele vai para algum lugar, geralmente tem uma mulher muito bonita lá. Ele ajuda ela a resolver algum conflito dela ou alguma coisa que ele possa ajudar de verdade. Ela fica afim dele e ele some. Se isso é uma coisa ruim, depende da utilização. Em Scooby-Doo, ele sabe deixar a história interessante. Em Golden Boy é um padrão que se torna interessante devido aos acontecimentos que eles fazem. Só que é muito mais fácil ficar repetitivo e chato do que bom. Mas depende muito da forma que é utilizado. O grande problema da história ter começo, meio e final em 22 minutos é que falta tempo para desenvolver os personagens. Geralmente esse personagem é importante para aquele episódio, mas pela falta de tempo acabam querendo jogar as coisas muito rápidas para você e acaba ficando muito forçado para você começar a se importar com ele. Violet Evergarden também apresenta isso, porque são histórias emocionantes. Só que é o seguinte, como você vai conseguir se importar com a pessoa em apenas 10, 15 minutos de desenvolvimento dela? É muito pouco tempo. Isso acaba se tornando forçado e acaba incomodando a experiência de quem está assistindo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa falta de tempo para desenvolver é um grande problema. É muito melhor você tentar fazer uma história mais leve, mais tranquila, mais pé no chão, que seja condizente com o personagem ao ponto de você se importar com ele rapidamente, do que inventar uma história super emocionante, no qual você automaticamente tem que se importar ao ponto de querer chorar por ele e não ser exatamente bem trabalhado. Se você souber situar isso, a falta de tempo com os personagens e fazer de uma forma calma, pode funcionar. Se você tentar fazer logo a gente chorar por ele, não. Um lado bom do anime ser episódico é ele explicar sobre determinado assunto.
Um exemplo é Golden Boy, um garoto que vai para vários lugares aprender. Num episódio é focado em política, no outro em educação, no outro em medicina ou em áreas de estudo. Isso facilita bastante, porque cada episódio te dá uma oportunidade de aprender sobre determinada área. E a forma como Golden Boy mostra isso se torna muito boa. E olha que Golden Boy é um anime padronizado. Se a obra for episódica, mas saber situar como Golden Boy faz, no qual num episódio fala de uma coisa, no outro fala de outra coisa totalmente diferente, como política, religião, computação, fica muito bom porque se torna diferente e se torna bem educativo. O problema é se você fizer um anime num ritmo episódico no qual apresenta quase exatamente a mesma coisa em cada episódio sem grande diferença. Scooby-Doo é uma exceção porque Scooby-Doo é bom, mas geralmente em anime isso acaba não funcionando bem. Então chegamos à conclusão que no anime episódico é muito mais fácil errar do que acertar. Que vida, hein? O episódio tem que ter 22 minutos, ele tem que ter um bom começo, um bom desenvolvimento e um bom final. Ele tem que ter um desenvolvimento de personagens e ele tem que saber ser bem situado do começo ao final. E isso é muito difícil de acontecer. Os exemplos que eu dei, Violet Evergarden é um anime que não precisava ser episódico. Se você tivesse um tempo maior para desenvolver as histórias e os personagens, eu aposto que ficaria muito mais emocionante. Golden Boy é uma obra que funciona de forma episódica, eu concordo. Só que ele acaba ficando padronizado. E isso, mesmo que o Golden Boy seja uma obra que seja engraçada, porque aquilo não é bem engraçado, geralmente animes episódicos não valem a pena, porque é muito difícil você fazer um anime episódico realmente bom. Tem exceções, só que é muito mais fácil você errar do que você acertar. E muitas obras, por quererem ser episódicos, acabam sendo muito prejudicadas por isso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Me diz aí, o que você acha de animes episódicos? Se você acha que funciona, você acha que não funciona, me dê exemplo de animes episódicos que sejam bons ou ruins. Por favor, me digam que eu quero muito saber de verdade. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se inscrevam no canal, acione aquele bendito sino para você receber a notificação dos nossos vídeos, já que o YouTube não anda recomendando tanto assim. Eu vou deixar aí na minha descrição o meu Twitter e meu My Name List, caso você queira me seguir ou mencionar lá pra gente bater um papo. Muito obrigado ao apoio que vocês dão ao canal, de verdade, e até a próxima. Fui!